Olá, estamos chegando pela TV Sete Lagoas mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista. É um prazer sempre muito grande estar com você e a gente aqui sempre falando sobre as coisas de Sete Lagoas. Nosso programa já no ar há muitos anos. Eu quero lembrar já no início do nosso patrocinador, que é o 5bits, www.5bits.com.br. Está conosco há mais de 10 anos a 5bits. E você que precisa do seu site, e-commerce, hospedagem do seu site, rede social, faça contato. Está aí, né? www.5bits.com.br. Cumprimento você de Sete Lagoas e você de qualquer lugar que esteja assistindo o nosso programa, seja pela TV, seja também pela internet, pelo canal do YouTube. Nosso aplicativo está à sua disposição, né? Para você de qualquer lugar pode baixar o aplicativo da TV Sete Lagoas, acompanhar a nossa programação 24 horas. E hoje um programa muito interessante. A gente vai falar aqui sobre os preparativos, né, para a eleição de 2024. E eu estou recebendo aqui o meu grande amigo, né, André. Ele está de volta conosco aqui. Seja bem-vindo, André. André Longo, ele tem uma história muito bacana em Sete Lagoas, né? É um grande trabalhador, um grande... aquele que forma opinião, né, também, né, formador de opinião, e uma pessoa que também está muito ligada à área política, né? E a gente fez esse convite especial não só para falar sobre os preparativos, mas também, né, sobre algumas coisas importantes que mudaram e que vão fazer com que a gente tenha aqui, a partir de agora, né, algumas ações diferentes nos preparativos para essa eleição 2024. Seja bem-vindo, André. Santiago, alegria estar aqui com você, com os amigos da TV Sete Lagoas, é um privilégio. Tenho um carinho pessoal especial por você, pela Joana, por toda a equipe aqui da TV. Uma TV que é marcada pela persistência, pela qualidade, pela transparência, né? Pela imparcialidade, e para mim é uma honra estar aqui com você. E André já foi também participante da nossa equipe aqui, já teve um programa conosco aqui. É verdade, né, isso já se vai 10 anos, né? Mas é verdade, é um privilégio estar de volta a casa. Ah, que bom, né? A gente recebe o André com muito carinho, porque sempre esteve conosco aqui, dialogando, sempre trocando ideias e sempre pensando positivamente a nossa cidade, né, André? Esqueci de falar também, né? Você trabalha, né, na área da advocacia e também pastor André, né? É verdade. Se misturam, né? É o André servidor público, né? Há 24 anos servindo a cidade dentro da administração pública através de concurso. É o André, né? E hoje na corregedoria do município. É o André advogado, com escritório em Sete Lagoas, é o André pastor, é o André presidente de partido, é o André pai, esposo, né? É o André cidadão, sobretudo. É um prazer estar aqui. Que bom. Eu quero começar o nosso programa aqui fazendo uma referência aqui, que eu achei assim, uma das coisas mais interessantes da política de Sete Lagoas que aconteceu na Câmara de Vereadores, né? Que foi o encontro, né, lá em plenário do André com o pai, né, André? Verdade. Eu achei aquilo ali, assim, algo diferente, né, e muito emocionante, né, André? Foi marcante. Pela primeira vez na história, né, pai e filho compuseram o plenário da Câmara Municipal, quando da apreciação da Resolução 01/2023, eu, como suplente de vereador do Partido de Cidadania, fui convocado, né, pela presidência da Casa para votar a resolução. E coincidentemente, naquela tarde, quem presidia a sessão era meu pai, pastor Alcides, né? E foi uma experiência marcante, realmente emocionante, mas sobretudo uma resposta para aqueles que sempre tentaram implantar e disseminar, né, informações falsas, mentiras, de dissensões, brigas, que nunca aconteceram do ponto de vista pessoal. Já tivemos posições políticas contrárias, já tivemos posições eclesiásticas contrárias, mas tudo no campo das ideias, com muito respeito, como eu disse lá. Sou filho, ele é pai, essa ordem nunca muda, né, e o filho deve ao pai a honra. E para mim foi uma oportunidade emocionante, cheia de sentimentos, de manifestar a ele, né, ali a minha gratidão, a minha admiração. E essa admiração ela é de várias pessoas, né, porque
Seu pai, ele tem uma história, né, na Câmara de Vereadores, né, por já um bom tempo, né, sendo inclusive o vereador com o maior número de votos, né, em várias eleições, né? Sim. Meu pai tem uma história construída em Sete Lagoas desde o início dos anos 90. É uma história marcada pela ética, pela honestidade. É um baita administrador, né? Teve a oportunidade de presidir a Câmara Municipal no início dessa legislatura, durante 2 anos, fez um trabalho extremamente tranquilo, acho que admirado, né, pelos componentes dali, como líder religioso na nossa cidade. Então, para mim, que sou filho, é um orgulho, né, cara? Eu digo sempre assim, é uma riqueza, a família é a maior riqueza e para mim foi um privilégio tê-lo como pai. Quero aqui também fazer uma menção muito honrosa à minha mãe, que é uma mulher vibrante, né, idealizadora do projeto Bom Pastor, no qual meu pai sempre foi, talvez ali, o mantenedor, o provedor, né, a imagem do projeto Bom Pastor, muito ligada a meu pai. Mas o coração que sempre pulsou dentro do projeto, a minha mãe. Então eu tenho no exemplo do meu pai e da minha mãe um exemplo de servidão às pessoas, seja na igreja, seja na área social da saúde, seja servindo na área política da cidade. Então são pessoas muito queridas. Que bom, né? Família é muito importante, né, gente? Toda vez que a gente fala de família, a gente tem que falar assim como algo especial, né? Família é onde tudo acontece, tudo começa e a gente tem sempre que preservar a família. André, você atua ainda no setor público, né? Sim, sou servidor efetivo. Esse mês eu estou de férias, né? Até o que facilitou e possibilitou a minha vinda aqui nesse horário. Sou concursado na área de cultura e já há quase 10 anos sirvo ao município, na Corregedoria Geral do município, né, como assessor jurídico ali. Como é que você tem visto a cidade, né, nessa administração, desempenho, muitas obras, muito trabalho, tentando corrigir várias coisas? Como é que você está vendo? Eu digo que a avaliação de uma administração não se limita a apenas ela, né? A gente tem que entender a posição que essa administração atual tem frente às demais, às anteriores administrações. E o prefeito atual, ele veio sucedendo uma administração que teve e deu à cidade grandes prejuízos, e aqui eu não estou reportando culpa, se essa culpa é da administração municipal ou da estadual à época de Fernando Pimentel, a falta de repasses. Nós chegamos a ter aí 4 folhas de pagamentos, né, em atraso no município, o que não alcança apenas o servidor, mas isso gera um efeito no comércio, na vida da cidade, sim. Não apenas financeira, mas na saúde emocional da cidade, no brilho. Então, a atual administração, né, hoje nós estamos aí na segunda etapa dessa administração, que foi reeleita nas eleições de 2020, colocou a casa em ordem. Teve realmente no primeiro momento uma difícil missão, cumpriu com maestria, né, e essa situação vem sendo mantida ao longo dessa segunda etapa da administração nos últimos 4 anos. Isso precisa ser reconhecido. Algumas obras estão acontecendo, mas aqui também entendo que Sete Lagoas ela precisa prezar mais pela palavra excelência. Eu vejo que são obras importantes, por exemplo, aqui nas redondezas da TV Sete Lagoas, a gente tem uma obra importante que está sendo feita pela prefeitura, de captação das águas pluviais, e isso é um problema que vem gerando um desconforto, risco, né, à população. Mas são obras que eu entendo, Santiago, eu gostaria de ver um pouco mais de qualidade, de eficiência nessas obras. Cito como exemplo, nós temos há quase 5 anos ou mais da entrada da cidade, que não é concluída. Isso é um grande prejuízo para a cidade. A rotatória Barbosa Melo, que foi feita, mas há um questionamento, principalmente da conclusão daquela obra, como também da forma que foi feita. Recapeou ali Sabará, está recapeando a Padre Tarcísio. Que bom que está fazendo isso. A questão é tempo de durabilidade, material que está sendo usado, a qualidade que está sendo implementada. Na contrapartida disso, a gente vê uma cidade cheia de matos, com uma crise terrível de chikungunya, de dengue. Tanto você quanto eu fomos vítimas, né, desse mosquitinho terrível. Então, são situações muito difíceis. Nós temos também como calcanhar de Aquiles dessa administração a quantidade de creches inacabadas. Temos, no ponto de vista da administração, e aí não uma dependência apenas da municipal, mas da estadual, um hospital regional que não fica pronto. Então, tudo isso pesa contrariamente à cidade.
é muito mato, é muita sujeira. Não é uma responsabilidade apenas do poder público, mas uma responsabilidade de cada cidadão. Eu acho que eu, você, cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar da frente da própria casa, né? E isso, na realidade, é uma questão cultural. A cidade, ela merece mais, Sete Lagoas, ela pode mais. Então, é claro, se a gente analisa a atual administração no comparativo com a administração anterior, evoluímos. Tem que ser reconhecido isso. Mas frente ao que essa cidade merece, eu acredito que pode a gente evoluir mais, né? Exatamente. Tem muito caminho ainda para percorrer, espero de forma mais acertada e mais rápida. Pois é, nós estamos nos preparativos, né, já para a eleição 2024, já pensando aí, né, para muitos pensando numa reformulação, né, para outros permanência, né, continuidade, e logicamente as coisas modificando bastante, né, principalmente por causa da mudança, né, de alguns aspectos da lei, né, André? Exatamente. Você tem analisado isso? O que você acha das mudanças? O que você acha que gera mais impacto? O que você acha que vai ser diferente nessa eleição? Você acha que vai ser apenas mais uma eleição normal? Santiago, infelizmente o país passa hoje por uma insegurança jurídica muito severa. Eu não me refiro apenas ao Código Eleitoral, eu me refiro à Constituição Federal. Na minha análise jurídica, e falo com propriedade, me lido no campo jurídico, tenho um certo conhecimento, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que deixa a desejar. Me perdoem. Isso gera uma insegurança. Tirar da literalidade da lei, dar ao juiz um poder interpretativo que vai além da lei. Mais do que isso, o STF, né, avocar para si o poder de legislar, tudo isso é muito perigoso. E isso vem gerando um efeito cascata em vários órgãos, tribunais, né, fóruns da cidade. Juízes vêm dando decisões completamente fora da expectativa legal, fora daquilo que o legislador, quando da construção da lei, a quem cabe construir a lei, estabeleceu diretrizes. Infelizmente isso vem acontecendo. E isso reflete também no campo eleitoral. Quando eu olho para a legislação eleitoral, é muito ruim pensar que no ano, né, eleitoral se tenha mudanças, se tenha discussões como tivemos agora no TSE sobre o respeito ou não a uma lei vigente quando nas eleições últimas do ano de 2020, tivemos recentemente aí a votação e a absolvição de 7 candidatos que não cumpriram a legislação dentro da eleição pela sobra daquele denominado 80-20, 80% do partido do coeficiente eleitoral, ou seja, o partido precisa alcançar 80% do coeficiente eleitoral e o candidato eleito por esse partido 20% do coeficiente eleitoral, o que para mim é uma aberração. Quem criou essa lei, na realidade, não está contribuindo justamente para aquilo que essa lei forçou a mudança da formação dos partidos, né? Exatamente, e mais, a questão da eleição proporcional, ela visa dar mais participação, e nem sempre essa participação é dada por quem tem mais voto, como aconteceu nas eleições municipais de 2020. Eu tive mais votos do que muitos candidatos que foram eleitos nas suas chapas. E isso faz parte do jogo. Mudar isso, ou depois de mudar, não respeitar essa mudança, gera essa insegurança. E cá entre nós, em que pese a previsão legal da permanência do 80-20 para essa eleição, a decisão do TSE aponta em sentido contrário quando julgou, né, pela permanência de deputados eleitos em partidos que não alcançaram 80% ou de candidatos que não alcançaram esse 20%. Então, quando você me pergunta o que vai prevalecer agora para as eleições municipais, é um grande vazio, é um grande vácuo, né? A gente tem entendimentos conflitantes ainda dentro do jurídico, dos partidos, e isso ainda está sendo discutido, construído, e não existe nenhuma segurança. O importante aí, eu deixo aqui um conselho para quem vai disputar as eleições: tenha muitos votos, faça o voto que os partidos alcancem o coeficiente eleitoral para não ficar refém de uma interpretação jurídica posterior. Dentro da sua fala, eu vou até pegar o meu óculos aqui para informar para o nosso telespectador sobre o que aconteceu
nos partidos, né? Que agora estão os vereadores eleitos por Sete Lagoas, né? Como você disse aqui, né? Esse percentual que é exigido agora, ele forçou com que, principalmente aqueles que têm um número de votos já praticamente garantido, né? Que eles se unissem, né? 2 ou 3 para, né, conseguir chegar a fazer um número de votos suficiente para eleger pelo menos um, né, André? Exatamente. Se não me engano, parece que é um, né? O coeficiente eleitoral garante a eleição de que parece que em torno de 6.500, alguma coisa assim, né, para Sete Lagoas. A gente tem uma redução, eu acredito que a gente tem uma redução nesse coeficiente eleitoral por 2 motivos. Nós tivemos uma redução de quase 30% do número de candidatos. Nas últimas eleições, esse número de candidatos a vereador foi superior a 450. Entendo que vamos para uma eleição onde esse número chega a 30. Isso se deve à redução do número de partidos através das federações. É o caso do Cidadania e do PSDB, que ano passado disputaram a eleição separadamente, elegendo 3 vereadores, agora estão juntos. Cada um desses partidos podiam lançar 26 candidatos, agora apenas 20. Então nós teremos 300 candidatos. Soma-se a isso, nós tivemos um aumento no número de cadeiras na Câmara Municipal de 17 para 19. Então, se hoje nós mantivermos o mesmo número de votos nominais que foram dados nas últimas eleições, dividido por 19, o que era 6.700 cai para 6. Se houver uma redução pelo número da diminuição, né, do voto nominal, e eu acredito que sim, te explico daqui a pouquinho por quê, eu acredito que a gente deva ter um coeficiente eleitoral entre 5.800, 5.700 a 6.000 votos. Eu digo voto nominal porque quando você tem um candidato a vereador, o voto é muito pessoal. Então, digamos que o sobrinho é candidato a vereador. Então, aquela senhora de 70 anos, 75, que não votaria de forma alguma, mas em atenção ao sobrinho, ao parente, ao amigo que bateu na porta, que foi lá e pediu voto, aquela pessoa se deslocou e foi votar. Ela teve conhecimento. As pessoas hoje são muito desinteressadas pela política, principalmente para a composição proporcional da Câmara de Vereadores. As pessoas se atêm mais ao nome do prefeito, né? Então, se houver uma redução no número de votos, o que eu acredito que vai acontecer, não na proporção de 30%, mas uma proporção de 10%, nós voltaríamos a eleição para 100 mil votos, 105 mil votos, dividido por 19, teríamos um coeficiente eleitoral de 5.500. Então, eu acredito que a gente tem um coeficiente eleitoral para a eleição de um candidato na casa de 5.800, 5.500, 6 mil votos. Aí eu acredito que algo em torno de 9 mil votos, 8.500, 9 mil votos, um partido faria 2 candidatos, com certeza. E quero aqui complementar, e anotem isso, nenhum dos partidos que disputarão a eleição municipal em Sete Lagoas terão 3 candidatos eleitos. Explico por quê. Nós tivemos nas últimas eleições apenas 5 candidatos eleitos pelo coeficiente eleitoral. Foi o partido PMDB, o partido Cidadania e o partido Patriotas. Todos os demais foram eleitos pela sobra. É um número interessante de se pensar. Nós tivemos no PMDB uma chapa montada de forma... Júnior Souza foi campeão de votos, Janderson teve uma votação muito expressiva, Marli de Luquinha, Bruno da Academia, todos no PMDB. Tivemos um PMDB que historicamente tem uma quantidade de votos de legenda altíssimo, né? Então isso contribuiu para que aquele partido elegesse 3. Fora o PMDB, ninguém fez. E hoje não é o quadro que nós temos, né? Nós certamente vamos tocar sobre isso. Não acredito na possibilidade jurídica da participação do prefeito Willy de Castro no pleito da próxima eleição. O PSB hoje tem o Heraldo, como tinha no Patriotas, e tem junto com o Heraldo, certamente você vai dizer isso aí, o Ismael, né? Agora, o que eu pergunto é, o que nós temos de base nesse partido, né? Ou seja, o que compõe a base? Quais são os outros 18 candidatos? E há de se considerar, se eu estiver certo na minha previsão e do Willy não vier candidatos, não haverão votos de legenda. E a partir desse momento fica prejudicado. Então nós podemos ter um campeão de votos, como o Ismael como o Heraldo um partido que poderia fazer 2 candidatos, fazer um só. Tá, mas aí se do Willy vier, muda. Aí mudaria o quadro. Agora, juridicamente, você que está me acompanhando na sua casa, abra a sua Constituição, no artigo 12, no parágrafo 5º, e leia. Né? Ou seja, a Constituição, não estou falando de uma lei eleitoral, não estou falando de uma lei federal, estou falando da Constituição Federal, ela tem uma previsão expressa da vedação da participação da candidatura de Duílio de Castro. Mas se ele me diz que é candidato e vai concorrer à eleição. A lei, de forma clara, diz que não é. Vejamos. Agora,
Aí você me pergunta, André, mas qual tem a alguma... única possibilidade que existe? Brasil. Porque se fosse em qualquer país sério, eu poderia afirmar para você, né, que ele não seria candidato. E não vejo brechas jurídicas para que isso aconteça. Mas segundo ele não foi candidato 2 vezes como prefeito. Ele foi vice de quem? Os atos que foram assinados por ele, as portarias que foram assinadas por ele, o exercício do mandato que lhe foi dado na legislatura passada, quem o deu? Ou ele está declarando que tudo que ele fez em 2 anos de mandato, né, não tem validade? Aí não dá para acreditar. É uma interpretação jurídica nesse caso? Não, eu não vejo como interpretação jurídica, eu vejo como uma estratégia política. Do Willian é um dos grandes pensantes da política de Sete Lagoas, né? Isso é verdade. Aqui, uma pessoa que tem uma capacidade fantástica. Vamos nomear só concluindo, aqui. Pense comigo, se ele nessa altura do campeonato, e a gente sabe que ele tem vistas aí uma eleição para deputado federal daqui a 2 anos, ele declara que não é candidato, ele perde o grupo dele. Ele não consegue manter as chapas de vereadores dele, ele não consegue fazer a maioria da Câmara, como certamente o fará, né? E perderia também a administração, como o prefeito Maroca, em 2012, declarou que não seria candidato, e os 6 últimos meses de governo dele não aconteceram. Vejo nisso apenas uma estratégia política, e há de se admirar. Eu não estou aqui tecendo críticas, mas juridicamente falando, e eu não digo apenas por mim, como foi um assunto muito relevante, nós tomamos o cuidado de consultar os universitários, né, de recorrer àqueles que dão as decisões em tribunais, saber o parecer do juiz eleitoral, e há uma unanimidade em dizer que não existe qualquer possibilidade da candidatura de Willian. Eu acho que toda interpretação ela é livre, né? Aqui a gente está no papel de especuladores, né? Você está dizendo, né? Eu respeito, mas o próprio Duílio esteve aqui no programa e afirmou que né, pré-candidato. Inclusive estive com ele sábado agora e ele reafirmou que é pré-candidato, né? Que vai até o final, né? Então, assim, a gente aguarda, né, os próximos capítulos, né? Para a gente ver o que vai acontecer. Mas o que a gente tem de fato hoje, né? É que os partidos estão sendo organizados, né? Ele participou da organização desses partidos, né? E montando uma base, né? Para que seja uma eleição onde que quem for o candidato, né? Da situação, né? Que tem o apoio aí na faixa aí de, parece que 15 partidos, né? Então, assim, é uma base muito forte. Então, assim, cada um com a sua estratégia, né, André? Sim, e tem que se respeitar a estratégia. Mas eu também não posso abrir mão das convicções que tem. Sim, né, lógico. Conhecedor do direito, enquanto militante político, de dizer que isso não passa de uma estratégia. É sua fala, né? Vamos lá, vamos aguardar ver o que vai acontecer. Vamos informar aqui os vereadores, né? Atuais vereadores da Câmara, com os seus respectivos partidos, né? Alcides Longo, né? Pai do nosso amigo que está aqui, era do PP e foi para o Republicano. Carol Canabrava continua no Avante, não trocou, né? Caio Valassi era do Podemos e foi para o PDT. Heraldo era do Patriota e foi para o PSB. O Júnior Souza era do PSD e foi para o PRD, né? E disse pré-candidato a prefeito. Gilson Liboreiro, do Solidariedade, continua, né, no mesmo. Heloísa Frois era do Cidadania, do nosso amigo aqui, foi para o Partido Novo. Ismael Soares era do PSD e foi para o PSB. O Ivan Luiz deixou o Patriota e foi para o PDT. O Iveson, né, deixou o Cidadania, né, e foi para o PL. O Janderson continua no MDB, não trocou. João Evangelista deixou o PSDB e foi para o PMN. Aqui tem o José Carlos, né? Ele continuou no mesmo partido, o Republicanos, né? Que é o Zé de Deus. Marli era do MDB, foi para o PP. O Rodrigo Braga, que era do PV, foi para o MDB. Parece que acompanhou ele também o Renato Gomes, né? Que não foi eleito. O Rony foi para o PP, era do União Brasil, foi para o PP. E a Silvia Regina, que deixou o PSC e foi para o Rede. Então, essa foi a mudança dos atuais vereadores. E nós tivemos também várias trocas, não é? De pessoas que estavam fora de algum partido e, aliás, estava em algum partido, né? E trocou e acompanhou aqui as mudanças, né?
Exatamente. Que é uma montagem, né? Que a gente fala que é uma montagem estratégica, uma composição. Verdade. Né? Eu falo que a eleição... Como é que você vê esse trabalho em Sete Lagoas? Isso acontece nas principais cidades, né? Sim. Essa mudança partidária ela é uma realidade. A falta de uma característica dos partidos, de uma ideologia nos partidos, gera a todos os partidos, e aqui eu quero abrir uma única exceção, ao PT. Né? Quem é PT mesmo, está ali no PT, defende aquilo ali, né? É uma questão de escolha, né? Inexplicável escolha, você sabe da minha posição, mas está ali, é um partido que tem uma identidade ideológica, né? E os demais partidos, a grande maioria deles, não defendem essa bandeira, né? O pessoal fala com muito orgulho do PL, Jair Bolsonaro no PL, o PL é a cara da direita. Isso é uma mentira, o PL é a cara do mensalão, né, do atual presidente do partido, que teve uma opção estratégica de acolher a direita, aqueles que representam a direita no país. Tudo isso é uma opção, né? E tudo isso é muito mutável. Então você tem partidos hoje compostos por candidatos mais de direita, né? Assim como você tem partidos compostos por candidatos mais de esquerda. Pega o Cidadania, a história que o Cidadania teve na esquerda, veio para um partido de centro e hoje majoritariamente ela tem uma composição de direita. O Y foi eleito pelo Cidadania dentro da composição da Câmara Municipal, era um dos vereadores que mais teve a voz alinhada à direita. Então isso gera, né, toda essa mudança. A questão hoje é que o mandato de um vereador pertence ao partido, né, com uma janela, que é agora nesse período pré-eleitoral, de mudanças dos candidatos. Na federação que temos junto ao PSDB, nós tínhamos 3 candidatos a vereadores e estrategicamente esses candidatos, cada um se alocou em um lugar, né? O João Evangelista foi para o PMN, o Y para o PL e a Heloísa para o Novo. Uma estratégia do próprio Cidadania, né? Em conversações com os nossos vereadores, por quem nós temos imenso respeito, representaram com dignidade o partido ao longo desses 4 anos na Câmara Municipal, mas era necessário, era uma ideia do partido, que o partido desse oportunidade para novas vozes. E isso seria impossível, concorrer com um candidato que é vereador, que tem uma estrutura, que tem 4 anos de exposição, se é um bom vereador, certamente torna mais difícil a possibilidade daquele que pleiteia chegar à Câmara Municipal. Então, por exemplo, hoje no Cidadania nós não temos nenhum vereador eleito, né? Das pessoas que foram testadas em urna, apenas o André e apenas o Tristeza já obtiveram mais de 1.000 votos nas eleições anteriores. Então os nossos pré-candidatos, né, que ali estão, são pessoas que representam a comunidade, são pessoas que têm voz, são pessoas que carregam bandeira, são pessoas que têm a condição de construir uma votação extraordinária e serem eleitas vereadores em um processo eleitoral que é mais igualitário. Mais natural. Mais natural. Ou seja, então você acha que esse formato aqui dessa organização ele não é 100% natural? Não, isso na realidade ele é uma sobrevivência política. Nenhum desses candidatos que aí estão, talvez o Y tenha tanta identidade com o PL, né, pela direita, bem como a Heloísa, que era oriunda do Novo e ao Novo voltou, a maioria dessas pessoas que aí estão defendem esses partidos por uma questão de estratégia e de posição política. O que explicaria o Heraldo sair do Patriotas, que é um partido de direita, e ir para o PSB, que é um partido de esquerda, né? Não tem explicação ideológica, é uma questão de sobrevivência política. Infelizmente faz parte do jogo, não deveria ser assim, deveria ser como nas eleições americanas, né? Quem é democrata, é azul, né? Quem é republicano, é vermelho, nasce azul, nasce vermelho, morre vermelho, mas não é o que acontece na política do Brasil. Tem um amigo que sempre fala, gostaria que a gente pudesse ser candidato a vereador sem partido, qualquer um pudesse ser candidato, independente desse sistema político, né? Mas fazer o quê? É assim que funciona, Se isso né? fosse uma verdade, Ivan não teria sido eleito, Silvia não teria sido eleita, fez um trabalho bacana, né? O Ronei, do Aproximar, né, não teria sido eleito. E veja, são pessoas que tiveram uma representatividade tão significativa na Câmara Municipal. Tenho certeza que são candidatos que aumentarão em muito as suas votações, principalmente o Ronei, a própria
Silvia, que fizeram trabalhos sociais, né? Eu não tenho aqui conhecimento do Ivan, não estou dizendo que ele não aumente a votação, mas foram... É um trabalho muito bom, principalmente no resgate de pessoas. Né? Eu falo porque a questão das comunidades, né? Tanto o Rony ali na região do Alvorada, do Planalto, a Silvia na Cidade de Deus, a gente consegue... nós tivemos esses vereadores, essa possibilidade, né, de acompanhar de perto. Que foram eleitos com 800, 700, 900, né? O próprio presidente da Câmara, se não me engano, teve 800 e poucos votos, né? Foi eleito, né? E foi eleito, então, faz parte do infelizmente, ele está deixando um legado também, né? Principalmente a questão do concurso público, que eu acho importante. Mas só que assim... Voltamos à pergunta anterior, né? É quando você colocou sobre a questão partidária, a gente vê que a eleição proporcional, o que não pode, o que eu quero dizer, o que não pode mudar a regra é no meio do jogo, como a Justiça Eleitoral vem fazendo. Sim. Se a regra é clara, ela está antecipada, que cada um caça seu lugar e, claro, prejudicou um, mas beneficiou a outro. O André, nosso tempo é curto, mas eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre a questão da majoritária. Como é que você vê essa majoritária? Quem que são os nomes aí que você acha que realmente deve disputar? Conhece algum? Você tem alguma informação que a gente não tem aqui? Veja, certamente, Santiago, você como profissional, como jornalista você detém todas as informações, mais do que qualquer entrevistado. Mas eu nunca participei de um quadro eleitoral tão indefinido em Sete Lagoas. Comecemos pelo próprio prefeito do Ilho de Castro declarar que é candidato. Para uns e a outros dizer que talvez fosse o Edmundo. E termos essa semana o nome do Caio Dutra sendo ventilado e outros bons nomes no grupo. Gosto muito sempre de destacar a pessoa do Dr. Euro Andrade, acho que é um nome extremamente leve desse grupo, poderia ser o candidato a prefeito. Então nomes não faltam, mas há uma indefinição no grupo que poderia dar um apontamento mais seguro às eleições. Outro candidato que também torna o quadro completamente indefinido é o nosso deputado Douglas Mello. Né? O nome dele em todas as construções, as especulações possíveis é sempre citado, e a candidatura dele ou não gera, obviamente, interferência nas demais candidaturas. Nós tivemos o Juca Bahia, que no último dia da possibilidade de mudança do domicílio eleitoral trouxe, né, o seu domicílio eleitoral para Sete Lagoas, por toda a estrutura que tem, pela votação representativa, significativa, né, que teve, também alguém que poderia pleitear, né, fez um bom trabalho em Paropeba. Você tem o Júnior Souza, o vereador mais votado nas últimas eleições, que declarou a sua pré-candidatura. Vem ouvindo nos bastidores, né, da política aí, que o Novo teria um candidato. Vimos que o PT também mencionou a possibilidade do lançamento da candidatura do Ramsés. E contra todos esses grandes homens, temos agora sendo ventilado o nome de uma grande mulher, que é a Carol Canabrava, né? Então, vamos lá, vamos aguardar, isso tudo é especulação, né? Toda pessoa que está afiliada a um partido político e tem domicílio eleitoral em Sete Lagoas há mais de 6 meses, né? Tem a possibilidade de ser Eu ouvi também mais duas informações, né, recentes agora, né? A possibilidade do Luiz Barbosa entrar no percurso aí também, não sei. Já ouviu o nome do Luiz, né? Mestre Tranquilo, vamos esquecer do Mestre Tranquilo. Mestre Tranquilo. E também o Caio Valassi apresentou uma resposta, né, sobre a questão de CPI na Câmara hoje, e se colocou também como um nome à disposição de ser candidato, tanto novo, Zé Roberto, como vice ou como prefeito. Então é mais um nome. E o Roberto também, né? Que poderia ser o candidato do Novo. Eu falei que o nome do Mestre Tranquilo, e ele está afiliado no partido, já foi candidato, né, a prefeito. Ele soltou uma fotografia comigo aí dizendo que era o candidato de cidadania, né? Então é aquela coisa. Então a gente tem aí quase uns 10 pré-candidatos. É verdade, né? Vamos ter que aguardar. Então aí nesse apanhar aí, depois que passa na peneira, de 10 pode sair uns 4, né? Agora eu queria deixar aqui um ponto muito importante. Nós temos 2 partidos, o Cidadania e o Podemos, que são partidos independentes, que certamente não terão candidatos, né? Pelo menos essa é a ideia. E se o Mestre Tranquilo quiser? O Mestre Tranquilo não ficou no Cidadania, você acredita? Ele ventilou a possibilidade de vir, seria muito bem recebido, mas me parece que filiou ao PL, então é um nome também forte, né, dentro do PL para uma candidatura. Então eu respeito muito, sabe, Santiago, todo e qualquer candidato
porque nós temos hoje um senador da República que até pouco tempo atrás ele era tratado com desprezo pelo sistema e ele ganhou, né, de todo o sistema, e hoje é senador, é um baita senador, que é o Cleitinho, né? A quem mando meu abraço. Nós tivemos no Nicolas um garoto, uma explosão de votos de mais de 1,5 milhão de votos. Então nós tivemos o Zema, né, eleito governador e reeleito de Minas Gerais, que a gente que mexia na política, a gente não sabia quem era Zema, e quando as urnas foram abertas, ele estava eleito. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito pelas pessoas, pela história das pessoas, que política, há quem diga que a eleição é igual mineração, né? Só depois da apuração. Então tem que guardar a boca para comer o mingau. Isso aí. Ô André, quero te agradecer. E você é pré-candidato a quê? A prefeito, a vice ou a vereador? Pois bem, eu coloquei meu nome à disposição do Partido de Cidadania como pré-candidato a vereador, né? Eu fui até vítima recentemente aí de uma articulação, certamente, de pré-candidatos a vereador, que de repente dividem, né, o mesmo trabalho, onde a gente tem ali a nossa militância, espalharam que eu viria candidato a prefeito de Sete Lagoas, o que me seria uma honra, mas a gente tem que respeitar o momento. Eu falo que o que elege um prefeito é grupo, dinheiro e momento. Não é o meu momento, né? Dinheiro também eu não tenho, talvez um pequeno grupo, mas não era o meu momento. Então, desde as últimas eleições, eu continuei trabalhando esses 4 anos, servindo a cidade, e venho como pré-candidato a vereador nas eleições desse ano. Mas é bom a gente deixar claro aqui que hoje em Sete Lagoas, as pessoas que se colocaram como pré-candidatos e foram principalmente para a internet, rede social, colocaram seus nomes, foi o prefeito Duílio de Castro, né, se colocou como pré-candidato, o deputado Douglas Mello, né, e o Júnior Souza. Esses 3 já colocaram seus nomes como pré-candidato a prefeito. Hoje, né? Um programa de rádio, o José Roberto do se Novo colocou também? Se declarou como pré-candidato a prefeito. Então essa eu não... Essa é nova. Essa é nova, né? Então essa tá aí no programa, né, da nossa amiga Linda Martins. E a história do José Roberto, a gente sabe que vem caminhando já há algum tempo, né, para algo parecido com isso, né? Então eu acredito que possa sim surgir aí essa candidatura, e eu acredito que o Zé Roberto, né, teria muita vontade sim de administrar Sete Lagoas, porque ele já falou isso aqui, que tem um amor pela cidade e gostaria de contribuir politicamente de alguma forma, né? Mas assim, está tudo em aberto, né? As coisas estão acontecendo, a situação aí política, dizem que é como nuvem, né? Passa uma nuvem, passa outra e pode mudar tudo também, né? Então assim, a gente vai acompanhar e a gente vai tentar sempre trazer aqui pessoas que possam falar sobre política, respeitando, lógico, né, as opiniões de todos, né? Cada um tem a sua opinião e fale à vontade, né, André? É verdade. Você ficou à vontade. Muito, né? sempre à vontade. Que os outros também fiquem, né? E agradecer e desejar boa sorte para você. Santiago, obrigado. Eu agradeço. Eu quero deixar uma mensagem ao eleitor de Sete Lagoas. Saia agora na porta da sua casa, olhe a sua cidade. Se a cidade que você tem hoje satisfaz o seu coração, é necessário que o voto seja pela continuidade. Se você percebe que a cidade precisa de mudança, se você votar nas mesmas pessoas, principalmente no legislativo, a cidade vai continuar sendo o que é. Então, não adianta passar essa responsabilidade para o outro. A responsabilidade é minha, é sua, de participar. Goste de você, da política ou não, ela faz parte da sua vida, ela influencia você, ela tem a ver com a sua saúde, com a educação do seu filho, tem a ver com a economia do feijão e do arroz sobre a sua mesa. Eu não acho que Sete Lagoas tem que viver uma eleição entre direita e esquerda. O que importa é como eu consigo sair da minha casa e chegar no meu trabalho, a minha segurança na minha cidade, e é isso que o eleitor de Sete Lagoas precisa, participar ativamente dessas eleições, fazendo valer com muita responsabilidade o seu voto. Não venda o seu voto, não troque o seu voto. Vote com consciência, com sabedoria, com conhecimento. É o que Sete Lagoas precisa para crescer mais do que já cresceu até agora. Isso aí. Obrigado então, obrigado a você e até o próximo Santiago Entrevista.